O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. O vídeo de hoje eu quero relatar o encontro que tive com o pai Barnabé. Pai Barnabé, um preto velho que trabalha comigo. Aliás, eu trabalho com ele, eu sou um instrumento dele. E numa dessas noites, próximo do Natal, à noite, em sonho, eu estive com o pai Barnabé, sentado embaixo de uma clareira muito bonita, e ele olha para mim e diz o seguinte: filho, você sabe me dizer quais eram os escravos que fugiam da senzala e que eram os mais capturados pelos feitores, trazidos novamente para dentro da senzala e açoitados e castigados? E eu disse: pai, eu não sei. E pai Barnabé, na sua simplicidade e no seu sorriso, falou assim: filho, eram os escravos que queriam a liberdade. E em seguida ele me questiona: e você sabe me dizer quais eram os escravos que efetivamente conseguiam alcançar a liberdade e fugir? Da mesma forma eu respondi: pai, eu também não sei te dizer. E ele falou assim: eram todos os escravos que pensavam antes da fuga em o que era a liberdade. E aí pai Barnabé dissertou e disse o seguinte: filho, toda e qualquer liberdade, ela faz o espírito pagar um preço, e um preço alto. Todos os espíritos, eles almejam e eles desejam ter a liberdade. O que acontece é que parte desses espíritos, eles querem simplesmente se livrarem, fazendo uso da palavra livrar como um sinônimo efetivo de liberdade. E a liberdade, ela não é pautada em você se livrar daquilo que provoca chagas dentro da tua alma e dentro da tua história. A liberdade é uma porta que se abre para que você alcance um caminho de crescimento, um caminho de evolução, e tudo isso pautado não sobre o seu desejo egoísta, mas tudo isso pautado sobre aquilo que você necessita como espírito e sobre aquilo que você merece dentro da história que você constrói. E ele continua falando o seguinte: que na Terra o querer se libertar é uma dinâmica absolutamente corriqueira e predominante. A insatisfação, a frustração, a tristeza, as ansiedades, elas fomentam dentro das almas na Terra um impulso muito grande no sentido de quererem alcançar uma libertação. E ele reitera: filho, o maior e o principal aprisionamento que a alma tem na Terra é o seu próprio corpo físico. E isso não se dá por castigo, e isso não se dá por punição. Isso acontece porque cada um de nós tem uma necessidade de crescer, de evoluir e de se tornar uma alma mais próxima da luz e da vibração verdadeira que emana dos orixás e das almas. O retorno ao corpo físico, ele tem por finalidade
oferecer e oportunizar a cada um a reconstrução, a repetição, como se você fizesse novamente uma das suas séries escolares para que você obtivesse, de fato, o aprendizado que você precisa ter, não sobre você apenas, mas sobre a vida como um todo. Não sobre a vida material, que é aquela que está nas mãos de quem está encarnado, mas sobre a realidade do mundo espiritual, que é o nosso grande universo, a nossa grande casa. E o que acontece com um contingente muito grande de almas encarceradas nos corpos físicos dentro da Terra? São almas que não conseguem compreender de fato qual é o sentido da liberdade. São almas que desejam apenas se libertar. São almas que, através das suas escolhas, enquanto espíritos na Terra, vão semeando essas frustrações, os arrependimentos, que vão se prendendo ao passado, se ancorando a equívocos cometidos e se projetando a um futuro distante, inalcançável, como se fosse uma única alternativa de saciar e de alcançar aquilo que desejam. Espíritos que repetidamente buscam se libertar, sem saber de fato qual é o preço que a liberdade provoca. Espíritos que, através das suas escolhas, não conseguem justificar o porquê que fizeram essas escolhas. Muito menos conseguem justificar o porquê que se mantêm presos a coisas que foram escolhendo. E são espíritos que caminham em círculos repetidamente. E à medida em que a ansiedade vai aumentando, a velocidade fica voraz e o indivíduo começa a correr em torno de si mesmo sem conseguir enxergar uma luz, uma esperança e um caminho, preso às suas próprias escolhas. Condição essa que dá a esse espírito uma essência de covardia, uma essência de miserabilidade, pelo fato de não poder se permitir e não se dar a oportunidade de enxergar que a vida ela é feita através de diferentes direções e que essas direções elas necessariamente não são compatíveis com o nosso desejo, mas que elas são compatíveis com a nossa necessidade. E não tendo a compreensão sobre essa necessidade, são espíritos que clamam e reclamam repetidamente. E ao mesmo tempo são aquelas espíritos que sentam na frente das entidades e imploram por uma abertura de caminho. E aí, Pai Barnabé diz o seguinte: filho, como que nós podemos abrir o caminho daquele que reclama continuamente, daquele que persiste em repetir o erro, que mantém escolhas que não são saudáveis, que se direcionam a caminhos que são superficiais, que são frágeis? Como que nós podemos abrir o caminho daquele que se diz disposto a encontrar a luz de uma redenção e mergulha num abismo sombrio? A liberdade, filho, ela é para poucos, porque a grande maioria das almas, ela se escraviza dentro dos próprios pensamentos, dentro dos próprios sentimentos que se repetem recorrentemente, que retroalimentam de maneira nociva a alma e levam esse espírito
a perpetuar erros e a ter claro que somente nós, as almas, seremos as tábuas de salvação para que essa liberdade aconteça. E esse é o grande equívoco, porque, filho, a liberdade é uma situação que é semeada, é cultivada. Ela é nutrida pela boa ação, pela intenção. E você terá uma semeadura vasta a partir do momento em que você se desprender da colheita. Porque a colheita, ele é o produto final. A partir do momento em que você tem claro que o cultivo do seu solo, a nutrição da sua semente e, fundamentalmente, que a natureza é responsável, através do tempo, de fazê-la brotar e se transformar num grande elemento de fruto, numa árvore nutritiva, sem você ter a expectativa de que você é o responsável por isso, você alcança a sua liberdade. Achei muito interessante repassar isso para vocês, porque o grande caminho da fé, o caminho da nossa Umbanda sagrada, ela é o caminho do encontro, da aproximação entre nós encarnados, as almas e os orixás. Porém, pautada sem nenhum tipo de expectativa, sem nenhum tipo de retorno. Porque quando você se coloca à disposição de ser um instrumento da paz, o grande benefício é você ser esse instrumento, não você ter esse retorno. O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda.